Apenas 5 dias depois da Guerra Civil, o presidente Abraham Lincoln é a última das 600 mil mortes no conflito mais sangrento dos Estados Unidos. O país está dividido e o mundo vê a democracia americana como um experimento fracassado. Mas o que a maioria não percebe é que uma nova era tinha começado. A nação entra numa era de avanços e do vazio deixado pela morte de talvez um dos maiores homens do Estado americano. Agora, Cornelius Vanderbilt, através de sua força bruta e intimidação, se tornou o rei das ferrovias. Indiscutivelmente é o dono de 40% das linhas férreas dos Estados Unidos. E ele quer todas elas. Pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu trago o primeiro da série de vídeos falando sobre o documentário Gigantes da Indústria, do canal History Channel, com relatos do surgimento de uma nova raça de líderes, os Rockefellers, os Carnegers, os Fords, que são o nome padrão de referência no empreendedorismo mundial. Foram eles que formaram o padrão de sonho americano, homens de visão, inovação e engenhosidade, como o mundo nunca tinha visto antes. E que nas 5 décadas seguintes, esse pequeno grupo começou a mudar a história e fazer dos Estados Unidos a potência que é conhecida hoje. Antes de começar o vídeo, aproveita para se inscrever no canal, ative as notificações para receber os alertas dos novos vídeos, assim você recebe as novidades antes de todo mundo. Pela primeira vez na curta história de tempo dos Estados Unidos, o homem mais capaz de liderar o país não era um político. Era um homem que se fez na vida sozinho, passou uma infância pobre e que dali construiu o império. Eu quero ver sangue, vai lá! Aos 16 anos, Cornelius Vanderbilt compra um pequeno ferryboat com um empréstimo de $100. Ele rapidamente ganha a reputação de um homem de negócios ousado, pronto a usar qualquer meio para ir em frente. Naquela época, era pura competição. O meu cérebro contra o seu cérebro, o meu esforço contra o seu. Só se competia. Era desse jeito que eles viam os negócios. Era o velho oeste, de um jeito ou de outro. Era ganhar ou perder. E vencia o melhor. Esse traço competitivo e essa dureza definiam seu caráter. Ele tinha apenas um barco, que se transformou depois em uma frota transportando cargas e passageiros a cada canto do país. Vanderbilt passou a se tornar sinônimo de embarcações, e seu apelido se tornou o Comodoro. Ele reconhece a importância de transportar cargas a cada canto do país, e essa infraestrutura não seria fornecida pelo Estado, e sim por ele mesmo. Então, nos 40 anos seguintes, Vanderbilt constrói o maior sistema de navegação do mundo. E no auge do seu poder, pouco antes da Guerra Civil, ele acaba fazendo o impensável. Desenvolvem-se os trabalhos na primeira estrada de ferro transcontinental, e o Comodoro percebe que sua construção vai transformar o país, reduzindo em meses os tempos de viagens. As estradas de ferro foram absolutamente libertadoras, porque elas permitiram um transporte barato e eficiente de um canto ao outro dos Estados Unidos. Ele vende todos os seus barcos e acaba investindo em ferrovias. E essa decisão compensou, pois, ao final da guerra, Vanderbilt foi considerado já o homem mais rico dos Estados Unidos. No fim da Guerra Civil, o país lamenta uma perda coletiva, enquanto Vanderbilt lamenta a perda pessoal. Durante anos, Vanderbilt preparou George para assumir os negócios da família. Agora, o Comodoro é forçado a confiar no seu filho menos preparado, William. Será diretor de operações da ferrovia Hudson. Vanderbilt coloca seu filho William no meio das negociações com os donos da ferrovia rival. Se nos derem todo o ano de carga, damos a vocês o privilégio de permitir o acesso de seus passageiros a Manhattan por 200 mil. Esse privilégio não vale 200 mil. Então podemos fazer por 100 mil. Eu acho que essa é uma oferta justa e generosa. Eu não estou interessado na sua generosidade. Só estou interessado em fazer o melhor negócio para os meus acionistas.
Isso não inclui entregar 100 mil dólares, nem mesmo $1. Meu pai quer apenas o que ele acredita ser certo. O problema é que seu pai não sabe o que é certo. O velho devia se aposentar. A mensagem é clara e a competição já não vê mais Vanderbilt como um homem a ser temido. As pessoas sempre torcem para que aqueles muito bem-sucedidos falhem. O dia em que as pessoas não quiserem mais atirar em você porque você não está mais no topo. Mas onde a maioria vê fraqueza, Comodoro vê oportunidade e tenta passar para William o que é ser um Vanderbilt de verdade. Se eles querem guerra, eles terão guerra. Vanderbilt é dono da única ponte ferroviária de Nova York. Ela é a passagem para o maior porto do país e que supre toda a demanda do continente. Esse é o martelo que ele deve bater para vencer os seus rivais. Quero que feche a ponte Albany. Sem essa ponte, todas as outras ferrovias ficam desconectadas da cidade de Nova York. Vanderbilt praticamente ergueu sozinho um bloqueio em torno da maior cidade da nação, privando-a do contato com o resto do país. Ele afirmava assim o seu domínio. A Guerra Civil deixou os Estados Unidos em ruínas. A nação teve de se reconstruir pela primeira vez e 80 mil quilômetros de ferrovias construídas transformaram o país. Assim, Comodoro se tornou o homem mais rico com seu império de ferrovias. Ainda assim, os competidores o veem como um homem fraco, um erro fatídico, já que muito em breve terão que lamentar, principalmente em não hesitar na luta pelo controle das linhas férreas a leste do Mississippi. O fechamento da ponte deixa toda a carga sem chegar ao resto do país. Isso obriga os diretores das rodovias rivais a vender suas ações para não correr o risco de mercadorias não valerem mais nada. Ah, eu vendo 15, aqui, eu vendo, estou 15 vendendo. são 15 aqui. Isso, 70, 15 por 75 aqui. Aqui eu tô vendendo. Eu compro. As ações da New York Central caem rápido. A quanto estão? $20 cada. Compre tudo o que pudermos. Com isso, também em alguns poucos dias, Vanderbilt acaba assumindo o controle da ferrovia rival, tornando a maior companhia dos Estados Unidos. A New York Central Railroad se tornou peça-chave de seu império, e ela foi para ele como resultado repentino de uma campanha de vingança inteligentemente executada. Essas ferrovias logo atravessam o país, criando mais de 180 mil empregos. É o motor americano para um crescimento sem precedentes. E a economia industrial acabou crescendo de uma forma que não podia antes. Vamos começar os trabalhos de construção de uma nova estação que vai unir as 3 ferrovias, a do Harlem, a de Hudson e a Central. Ela deve ser no coração de Nova York e será chamada de Grand Central Depot. Milhares de operários trabalharam nos 2 anos seguintes no que seria o maior projeto de construção urbana de que o país já viu. Com quase 9 hectares, é a maior estação do país. Representa o império ferroviário de Vanderbilt e estampa também a geografia de Nova York até hoje. Vanderbilt tinha muito dinheiro e o desejo era comprar a linha que conecta a cidade de Nova York, que é a mais movimentada de todo o mundo. Mas do alto do seu poder, Vanderbilt é desafiado por 2 desconhecidos, Jay Gould e Jim Fisk. Eles começam a emitir novas ações sem que os acionistas soubessem, a famosa diluição de ações. Foi esse o plano para diluir as ações de Vanderbilt na empresa Erie. Foram feitas mais de 100 mil. Então, quanto mais ações Vanderbilt comprava, mais ele tinha que comprar para poder se aproximar dessa maioria. Aqui estão as ações da Erie. Eu acho que agora controlamos a empresa. Ao total foram mais de 7 milhões de dólares comprado em ações diluídas de Jay Gould e Jim Fisk. Não é segredo o que
Vanderbilt tem tentado fazer. Ele tem mais ferrovias que qualquer outro. Mas Gold e eu temos um golpe no homenzinho. Ele pode ser rico e pode ser poderoso. Mas alguém tinha que enfrentar o velho sacana. Os dois zombaram publicamente de Vanderbilt, entre amigos, publicações em jornais, mas isso foi apenas um despertar para ele vencer novamente. Vanderbilt percebe que o futuro não está mais na construção de novas linhas, mas sim no transporte de novas cargas. A ideia é ver o que falta. É isso que faz o empreendedor, ele dá às pessoas aquilo que elas precisam. Algumas pessoas não encontram nada de novo para fazer. Mas às vezes você vê uma coisa que todo mundo tem que ter. Cara, eu vou dar isso para elas. E vai trabalhar nisso, porque elas precisam. Em todo o país, a demanda por querosene é muito grande. E Vanderbilt percebe que, para suprir toda essa demanda da indústria, ele precisa de uma maneira de entregar esse produto. Para que isso dê certo, ele precisa procurar um fornecedor confiável. Vamos nos estender para a costa sul de Cleveland. Por que Cleveland? Cleveland é uma pequena cidade de menos de 50 mil pessoas. Cleveland está sobre um oceano de petróleo. Dá para se dizer que era o Oriente Médio daquela época. E numa área próxima a Cleveland está o maior campo de petróleo do mundo. Vanderbilt sabe de uma refinaria construída próxima a uma de suas linhas férreas. Uma situação ideal para o seu plano. O dono é John Rockefeller. Ele está com sua empresa próxima à beira da falência. Então Vanderbilt o vê como uma pessoa fácil para manipular ao seu favor, oferecendo-lhe um contrato de exclusividade. Assim ele transporta o petróleo de Rockefeller e garante que seus trens continuem transportando cargas. Rockefeller respeitava Vanderbilt, via que ele tinha conquistado. Vanderbilt era o padrão e o arquétipo do que Rockefeller queria ser. Ele queria ser o Vanderbilt do petróleo. Rockefeller marca uma reunião com Comodoro. Ele pretendia sair de Cleveland por volta das 6h25 da manhã até Nova York. Mas, como ironia do destino, ele perde por pouco esse trem e que acaba sofrendo um acidente terrível. Um homem de profunda fé. Ele se convence de que Deus o poupou por um motivo. Antes de pensar que ele, em particular, foi escolhido por Deus para se tornar esse grande sucesso nos negócios, Rockefeller acreditava que tudo era ordenado pelo divino. Então nada acontecia no mundo sem a vontade de Deus, sem a bênção de Deus. Antes, Rockefeller estava intimidado e beirando sua empresa à falência, mas agora ele se sentia um homem destinado e assim foi ao encontro de Vanderbilt para uma possível negociação. Tudo nos negócios depende de entender as pessoas. Quais pessoas você deve atingir, quais pessoas você deve se unir, quais pessoas você deve passar por cima, que pessoas você deve tirar do caminho. Esse é o jogo. Em apenas uma década, os Estados Unidos mudam e se tornam um dos países mais avançados. Dois homens foram responsáveis por remodelar esse crescimento do país: John Rockefeller e Cornelius Vanderbilt. Rockefeller conseguiu um contrato de exclusividade para transportar todo o seu petróleo. Em troca, ele concordou em disponibilizar mais de 60 vagões para o transporte do petróleo todos os dias. Ele vai precisar de um método para produzir mais querosene, pois ele prometeu mais do que poderia entregar, mas ele sabe que é a chance que precisava. E também levando em conta que a capacidade atual é menos da metade do que o que ele ofereceu. É uma tarefa intimidadora, mas por toda a sua vida ele já venceu obstáculos maiores. Desde pequeno ele ajuda a sustentar sua família. Com o pai fora, Rockefeller é forçado a deixar a escola e começar a trabalhar, desde pequeno, já para sustentar seus irmãos e sua mãe. Quando iniciou a trabalhar, não era no ramo do petróleo.
Mas como ele estava preso ao emprego e não via perspectiva de crescimento, ele decidiu largar tudo e arriscar. Rockefeller percebe que com o petróleo ele tem a oportunidade de crescer e se tornar rico com isso. A perfuração de petróleo é um jogo cheio de riscos e incertezas. E como ele não acredita na sorte, ele já decide pensar em métodos de como ganhar dinheiro sem os riscos. Ele tinha um talento para a eficiência. E devia haver uma coisa nele que o fazia ver o processo de produção e perceber o quanto ele desperdiçava. Primeiro você abre poços e eles são secos. Depois abre poços com pressão e perde-se metade do petróleo. E isso ofendia seu senso de eficiência. Quem pudesse controlar o processo de refinamento de petróleo poderia comandar toda a indústria, transformar óleo cru vindo da terra em querosene, um combustível limpo para ser utilizado em lampiões. Áreas de refinamento de petróleo, de armazenamento, de invase e de transporte. Por que esse nome? Porque a Standard Oil vai ser a única companhia na indústria a garantir uma qualidade uniforme de querosene. A Standard Oil é agora a maior produtora de querosene refinado do país e o contrato de exclusividade garante entregas em todo o país de uma forma barata. Rockefeller começa a produzir tanto que a capacidade de Vanderbilt já não suporta mais e o seu grande concorrente na área dos trens sabe disso. Tom Scott é o presidente de uma das maiores linhas de trens concorrentes de Vanderbilt e ele quer tomar esse posto dele. Fazer um contrato com Rockefeller é o segredo. O que proponho é uma aliança entre... Quer um cartel entre petróleo e ferrovias? A Standard Oil terá 40% de abatimento em cada barril que transportar. Enviaremos os papéis pela manhã. Não. Um contrato verbal vai bem. A intenção dele era ser dono de todas as refinarias do país, o que conhecemos hoje como monopólio, um domínio absoluto na área de negócios. O Comodoro criou um monstro. Ele percebe que a única maneira de combater o Rockefeller é fazendo as ferrovias começarem a trabalhar juntas. Ele forma uma aliança inesperada com seu maior rival, Tom Scott. E juntos, eles concordam em encerrar todos os negócios com Rockefeller. Essa parceria de Tom Scott e Vanderbilt tem a intenção de forçar seu cliente a pagar mais taxas. A partir disso, Rockefeller precisa arrumar outro método para transportar seu produto, caso contrário as ferrovias vão vencer. Ele cria 6.000 quilômetros de tubulações atravessando o Ohio e a Pensilvânia, conectando assim diversos postos diretamente às refinarias de Rockefeller. John Rockefeller finalmente encontrou seu modo de eliminar as ferrovias das negociações do petróleo. E nisso revolucionou para sempre a maneira como o petróleo é transportado. Com a morte de Vanderbilt, Tom Scott tenta impedir o controle total de Rockefeller por todo o petróleo. Os trens de Scott transportam petróleo de e para as refinarias de Rockefeller, inclusive em Pittsburgh, onde as tubulações da Standard Oil não chegam. Não quero nenhuma gota do nosso petróleo viajando na Pensilvânia. Mas e as refinarias de Pittsburgh? Feche todas. Sem o petróleo de Rockefeller, Tom Scott perde a metade dos seus negócios. É obrigado a demitir funcionários e reduzir salários ao máximo. Depois de Vanderbilt, John Rockefeller agora é o homem mais rico dos Estados Unidos. Mas, como toda pessoa bem-sucedida, agora ele está cara a cara para enfrentar um dos seus maiores desafios. Uma busca por vingança de Carnegie tem consequências inesperáveis e que ameaçam a destruição da nação. Essa história continua no próximo episódio, então fique de olho que em breve eu trago a parte 2 de Gigantes da Indústria. Se vocês curtiram esse vídeo, clique embaixo em gostei. Se vocês não curtiram, não deixe de mandar para mim as suas ideias, comentários e sugestões para os próximos vídeos. Tem conteúdo novo toda semana. É isso aí, um abraço e até a próxima.